um local, não é um HD, né? Memória é um fenômeno, né? Que eu considero um fenômeno psicobiofísico, né? Digamos assim, em sua essência, psicobiofísico, né? Porque além dos elementos orgânicos, obviamente, que isso aí é das especialidades da neurologia, neurociência, né? Físico, né? Porque há reações físico-químicas, né? Neurotransmissores, né? Tudo isso aí se relaciona com o nosso processo de memória, mas também existem elementos psíquicos, né? Para a nossa memória, né? Existe a memória que é do inconsciente, né? Que ela se manifesta durante o sono, sobretudo, né? Existem várias situações em que as pessoas, durante o sono, acabam resgatando, né? Determinados tipos de memórias, né? Aqui eu não estou falando de memórias, posso dizer, de vidas passadas, não é nisso não. Isso aí entra no outro assunto, né? São memórias, né? De vivências, né? Que a pessoa teve que não se dava conta, que acaba sendo manifestado durante o sono, né? Ou seja, no inconsciente, né? Na parapsicologia fala-se da pantomimese, né? Que é a memória, né? do inconsciente, né? Em que existem determinados casos, né? Segundo eu li uma vez, em que determinadas pessoas que nunca estudaram outros idiomas, né, mas simplesmente tinham contato, né, elas de repente começaram no dia seguinte a reproduzir, né, frases, né, relacionadas a um idioma que ela nem treinava, né, ela nem se exercitava, nem tinha tanta interação, mas por conta desses processos inconscientes que são ainda pouco desvendados. Aí tem essa corrente chamada parapsicologia, como estou dizendo que é pseudociência, mas isso é um outro assunto que eu posso até comentar, que não é exatamente isso, né? Existe um erro crasso do ponto de vista metodológico no establishment científico acadêmico moderno, né? Depois vou gravar depois outros vídeos relacionados a isso aí, mas enfim, a nossa mente, que tem aí a memória como a nossa, né, nosso fundamento, nosso pilar, né, fenômeno psicobiofísico, né, ela não trabalha, né, de um modo assim mecânico, né, de um modo linear, né. A nossa atividade de leitura, né, do ponto de vista assim, nós irmos, né, captando, né, o significado das coisas, pode-se descrevê-la linearmente, mas o processo que é realizado, ele não é linear na nossa mente. Ele é um processo de multiplicidade, porque a todo momento uma palavra, ela estando, né, ela impactando, né, em uma rede de significados. Não é à toa que a maneira como, do ponto de vista orgânico, né, o cérebro é formado, né, por meio de conexões sinápticas, né, os neurônios, são redes neurais, né. Então há uma falha no sistema educacional, que é achar que isso por conta da influência positivista, né, e que achar que é uma mecânica, a nossa mente ela trabalha de modo assim mecanizado, né. É por isso que tem-se a formação de muitas pessoas aí por aí, né, e sou alfabetizado, tal, mas ficam apenas reproduzindo conceitos e nunca desenvolvem a capacidade de pensar acerca do que aprenderam, né? De ter meios, né, de pôr em crítica, né? Mas não é uma crítica que eu posso dizer falsa, né? Sem fundamento, não, uma crítica que está fundamentada, né? Essa capacidade de investigação, né? Por conta desse aprendizado mecanicista, linear, né? Que não exige a capacidade de raciocínio, mas sim de procedimentos, de aplicação de uma fórmula para resolver um problema matemático, ou um problema de física, um cálculo de estequiometria em química, simplesmente uma reprodução, que aí entra a seguinte questão. A memorização, ela não é
tão apenas, eu diria que a decoreba, né? Decorar coisas. Não, não é. Decorar coisas, isso aí é um ato, né? Extremamente rudimentar do processo de memorização. Porque é tipo a pessoa ficar repetindo uma sequência de itens, uma sequência de termos, né? Ou de conceitos, ou de fórmulas matemáticas, pode-se dizer também, ou de fórmulas de física, até aquilo ficar fixo na memória. Mas isso não é o modo mais inteligente a se fazer com relação à nossa memória, né? Porque, como eu estou dizendo, é um trabalho do modo desconexo e não é do modo assim repetitivo. Simplesmente, é claro que a repetição ela vai reforçando, né, as conexões sinápticas, mas não é simplesmente repetindo as coisas, não, né? Você tem que dar um